Nesta altura do ano, a paisagem fica com cores muito características. São os amarelos, os castanhos, os vermelhos. É o significado do ciclo das vindimas. Por esta altura, pelo território, existem azáfamas muito próprias. O acordar cedo e vir colher a uva, o sinal de um ano de trabalho no campo. No Vale do Rio Torto, esta azáfama também já começou. Aqui bem perto, em Casais, Sarcedinho, Bateiras, Hervedosa, muito cedo se começou a apanha da uva. E é essa tarefa que nós vamos procurar conhecer ao longo dos próximos minutos. Criada em 1756, a região de Marcada do Douro será a primeira a ser regulamentada no mundo. Ela vai ser delimitada cartograficamente e vai ter um regulamento próprio, chamemos-lhe assim, para os vinhos. O Vale do Rio Torto aparece desde logo mencionado nessa cartografia e nessas delimitações do território do vinho. E neste território vão-se constituindo ao longo dos tempos diversos proprietários, diversas parcelas de terreno, umas mais pequeninas, outra de dimensão média e outras de maior dimensão, aquelas que conhecemos como as quintas. Pela cultura do vinho, a paisagem vai adquirindo essas diferentes proporções. Elas significam esse valor que hoje conhecemos como o Douro Património Mundial, ou seja, estas características que se foram introduzindo no território, as diversas formas e culturas, principalmente da cultura da vinha. Mas também ao longo dos tempos, as pessoas aqui foram ficando e foram ganhando raízes e apego nesta cultura. E nesta altura das vindimas é quando começa essa azáfama, esse cotidiano de retirar o produto, fruto do ciclo dessa cultura da vinha. E nesta altura do ano é interessante observarmos na paisagem grupos de pessoas. Se observarmos atentamente, elas estão a vindimar em diferentes parcelas onde a vinha foi sendo implantada e construída ao longo dos séculos. Existem micropatamares, aqueles mais estreitos, com 1, 2 bardos, outros construídos após a filoxera, com bardos muito mais largos e com muros muito mais altos, que são os mais representativos aqui da região. As famosas vinhas tradicionais, também mais largas, que têm outros subcalcos acompanhando o declive do terreno, e os patamares que depois foram construídos a partir da década de 70 e 80 de forma mecanizada. Portanto, aqui o transporte e o corte de uvas, em muitas situações, em muitas parcelas, é feito manualmente. Muitas uvas são transportadas manualmente. Casos existem em que também a mecanização já auxilia o homem neste trabalho. Portanto, aqui neste território do Rio Torto, do Douro,
ainda existe um contacto muito pessoal com esta cultura da vinha e do vinho. E se nesta altura do ano percorrer o Vale do Rio Torto, mais concretamente pela Nacional 222, esta estrada que circunda e serpenteia todo este território, o transporte das uvas que depois sai das propriedades é feita por diferentes meios, seja ele por carrinhas e posteriormente em caminhões cisterna. Portanto, essa parte do auxílio, da mecanização, é muito importante também aqui no território. Nele foram implantadas as diferentes castas que definem as características do vinho. Em diferentes talhões, inúmeras castas vão servir para a elaboração dos néctares mais famosos aqui do território. Mas se pela Estrada Nacional 222 as uvas e os néctares são transportados, existem outros locais onde as uvas adquirem o primeiro contacto, ou melhor, chamemos-lhe assim, o segundo contacto com o homem. É esse contacto que agora vamos ver. Esse contacto é a pisa da uva. Existe uma expressão muito comum no território que é o ganhar à meia-noite. Muitas vezes as pessoas, após o dia de vindima, seja ele a cortar, a transportar, ao fim vão ganhar ainda 4 horas a pisar a uva nos lagares. Muitos deles ainda são de forma tradicional, que as uvas são ali colocadas e posteriormente pela pisa, o suave toque do pé na uva em que ela é esmagada até levantar, existe esse contacto muito próximo. Há esse corte do lagar de forma tradicional, como também já existe em alguns casos de forma mecânica. Mas esse toque mais tradicional, esse contacto mais próximo da uva, faz com que o vinho adquira propriedades mais particulares. Dentro do lagar também era comum existirem melodias e cantigas como forma também de passar o tempo. Não esqueçamos que são 4 horas que muitas pessoas, principalmente em tempos recuados, era mais um trabalho masculino em que as pessoas procuravam ter essas 4 horas de forma um bocadinho mais liberta. Ao fim de um dia de trabalho, ainda teriam 4 horas para pisar a uva. Portanto, são momentos que ocupam as pessoas em grande parte do dia e, neste caso, já do início da noite e outro dia têm que estar com forças e energias para retomar novamente o dia da vindima. Um outro espaço que também, nesta altura do ano, tem rotinas muito próprias é o espaço da adega. Alguns edifícios são construídos fora dos núcleos urbanos, mas outros existem no espaço da quinta. Ali, o enólogo recebe as uvas, escolhe-as e outras pessoas também o auxiliam nessa parte de transformação
do bago, no mosto, no vinho. São escolhidas as melhores para diferentes lotes. Também ali dentro, a madeira ou inox, ou conjugados, ou de forma independente, são matérias onde o vinho pode adquirir características muito próprias. É um espaço muito ativo de elaboração nesta altura do ano, em que as pessoas preparam o vinho para a sua prova final. Desde a plantação ao apreciar o vinho num cálice, existem diferentes processos de transformação e da própria implantação da cultura da vinha. Desde a Antiguidade Clássica, que ao longo dos séculos que o homem procurou se instalar neste território. Esses diferentes momentos transmitem-nos essas essências muito características do território do Douro e de São João da Pesqueira. Nesta altura do ano, das vindimas, também o momento nos recorda esta particularidade do território. Na Vindouro é recriado todo esse ambiente, particularmente a partir do século XVIII, com a constituição da região demarcada do Douro, a importância do Marquês de Pombal na delimitação e regulamentação desta região. São recriados também todos os ambientes relacionados com a nobreza, com a parte da vinha e do vinho. São realizados provas e eventos, mas também há um espaço que nos transporta para o território. Falamos do Museu do Vinho. Pela sua exposição e os diferentes elementos que a constituem, conseguimos apreender o significado e o valor que foi sendo constituído ao longo de vários séculos. Pela sua importância, vai sendo declarado Património da Humanidade. Pois bem, é nesta altura do ano em que se consagram esses diferentes valores. São esses valores e esses significados que identificam o território de São João da Pesqueira.